Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui para a nossa live de sábado. Casamento vitaminado, relacionamento vitaminado. E eu quero começar dando boa noite aí ao irmão Ailton e irmã Joana, Sila Portela e o próprio Portela, Marilton Portela, gente, Fabiana, pessoal da IEQ Paralela, pastor Reginaldo e pastora Priscila. Pastora Marisa já está chegando, né? Pastora Marisa e pastor Daniel, daqui a pouquinho a gente vai estar conectando com eles, que são os nossos convidados especiais dessa noite. Fabiana, Zilene, Lene Carvalho, Sila está dizendo aqui, boa noite, meus pastores. Beijo. Aproveita e vai convidando gente aí. Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou estar estabelecendo conexão com o pastor Daniel Oliveira e a pastora Marisa Oliveira, coordenadores nacionais de casais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que privilégio nosso de ter essa dupla, esse casal, né, nos honrando nessa live de sábado. A Sila, coordenadora local aqui da nossa sede regional, está dizendo que essa live promete. Ela e o marido, Rita Oliveira chegando, pessoal da IEQ Rio Sena, um abraço para a pastora Rio Sena, eu acho que é a pastora Janice ou a pastora aquela do ITQ, pastora Joelma, eu estou em dúvida, mas eu acho que é a pastora Janice e pastor Armando, né? Coordenadores regionais lá da Praia Grande, Jaqueline chegando, enfim, muita gente entrando, e eu aguardo a sua presença também, e que você ligue, mande um WhatsApp para alguém que você conhece, para um casal, né, para alguém que está namorando, alguém que está noivando, porque o assunto de hoje é interessante, interessa a todos os públicos aí, namorados, noivos e casados. Enquanto o pessoal vai chegando e vai vendo que a live está ativada, daqui a pouco a gente vai conectar os nossos convidados. Pastora Marília, o amor da minha vida, vai dar uma saudação aí para vocês, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Que legal, que bom que vocês estão mais uma vez aqui conosco. E hoje, como sempre, o assunto promete. Deixa eu fazer aqui uma chamada para despertar sua atenção. Vocês já ouviram falar na expressão borboletas no estômago? O que será que isso quer dizer? O que será que isso tem a ver com relacionamento, com casamento? Seria isso uma doença ou seria algo bom? Borboletas no estômago. Então é um assunto interessante, muito importante. Você vai ver, vocês vão ver. E eu quero, por favor, que vocês liguem aí para alguém, ative alguém, acione alguém, casais de namorados, noivos, pessoas que moram juntas, não importam, para estar conosco, porque o pastor Daniel e a pastora Marisa vai falar muito sobre isso, borboletas no estômago. E a gente vai aprender muito sobre isso, você vai ver como vai enriquecer o seu relacionamento, o seu casamento, tá certo? Contate aí com alguém, por favor. Seja uma bênção. Uma mensagem de WhatsApp. As famílias precisam ouvir sobre isso, os casais precisam ouvir sobre isso, e vai ser muito importante. Bem, um abraço aí para algumas pessoas que foram chegando, o John, o Marcos Oliveira, se não me engano é o Tenente Coronel, né, juntamente com meu Deus, Lúcia, minha amiga Lúcia, lá da Vasco da Gama. Deus abençoe vocês. A Marli, a Mendes, Meryl, a Mara e o Cris. Deus abençoe, minha filha Mara, que saudade de você. O Marcos está falando ali, né, o Tenente Coronel. Pai seja convosco, pastores. Um abraço para o pessoal. Beijo na minha amiga Lúcia. Da sede estadual, para o pastor Valdemar, para a pastora Maísa, a Paty Salles está chegando, enfim, para todo mundo. É parte do Rinai, eu acho. Vamos lá, vamos conectar aqui, estabelecer conexão com os nossos convidados dessa noite. Cadê aqui? Vamos aguardar pastora Marisa e pastor Daniel. Vamos lá? Estamos conectando. Daqui a pouco vocês vão ver eles dividindo tela conosco. Tem alguém dizendo ali, eu sou de Marivelto. Né? Um abraço para o pessoal da Boca do Rio, né? Da primeira igreja da Boca do Rio, pastor Aécio, pastor Enice e missionário Marivelto, missionária Val, lá da segunda Boca do Rio. Eles
estão ajeitando as câmeras, nossos coordenadores nacionais, que saudades de vê-los, né? Já estava com saudade. A gente já estava ficando viciado, não, que vício é algo ruim, já estávamos habituados a esse encontro semanal, tá bom? Então, passando a palavra para eles saudarem o pessoal e depois a gente querer, né? Depois a gente tentar descobrir o que é isso, borboletas no estômago, né? Então, estamos todos curiosos para sabermos o que significa isso e o que isso tem a Ok. ver com casamento, meus Sim. pastores. Ok, o meu boa noite ao Fonseca, Marília, pastor Boa Fonseca, noite. pastora Marília, todo o pessoal da Bahia aí, de alta relevância, que está conectado aí nessa live. Ao meu lado está a pastora Marisa, que é muito mais do que 50% do meu ministério, seguramente. Só assim, a título de informação, no dia 3 de julho, nós completamos 40 anos de namoro. olha, vamos comemorar. E nós olhamos assim para trás e reconhecemos que foi um sopro, foi muito rápido. Verdade. Esses 40 anos foram muito rápidos, né? 38 anos de casamento e namoramos e noivamos em 1 ano e 8 meses. Interessante que ela tinha convicção para o casamento de cara. Eu muito receoso, porque imagina, pastor quadrangular, vivendo integralmente, tempo integral, sendo auxiliar em uma obra nova que estava iniciando, né? E ela morava em São Paulo, ela era da capital, eu a 350 quilômetros de distância da capital. Imagina, no final dos anos 70, começo dos anos 80, pastor quadrangular, né? Naquela época eu era magro que dava dó. A música do Rebanhão foi inspirada. Exatamente. Naquela época eu era magro que dava dó, não tinha condição nenhuma para me casar, mas ela tinha muita fé. Ela tinha muita fé, e ela se determinou. Se fosse por ela, nós teríamos nos casado, assim, tipo, em 6 meses, até menos, pela fé que ela tinha, né? Ela tinha muita fé. E ela chegou até a colocar um anúncio num jornal, que chamava-se Primeira Mão. Eu tinha, eu tenho. Tinha Continuo com fé. e tem. Ela colocou assim, olha bem, casal de missionários indo para o campo missionário aceita a doação. Olha para ele. Ela colocou o anúncio no jornal. E aí, o que nós ganhamos mesmo, bem? Cumprimenta o povo aí, conta o que nós ganhamos. Pássaro com todos. Não é um vício, mas é muito bom a gente estar junto e a gente sente falta, né? É muito bom. Na verdade, esse jornal que ele está se referindo era um jornal mesmo de produtos de segunda mão, assim, seminovos e com preço mais acessível. E eu quando vi um dormitório que estava disponível para compra, eu contactei com a mulher e falei, olha, nós somos missionários, estou saindo para o campo, porque tinham, acho que 4 pessoas, se eu não me recordo bem, na frente. Então, era assim, agendava horário para ver o produto e quem comprasse, depois você poderia ter agendado e não conseguiu o produto. Aí ela me passou na frente, ela não me deu não, mas ela me deu a possibilidade de ver antes que todo mundo. Agora, o que eu ganhei tudo, porque Deus deu tudo. Deus deu tudo que nós precisávamos para aquele momento e para instalarmos a nossa casa, para equiparmos, foi uma bênção. Então eu ganhei tudo, Deus me deu tudo, aquilo que a gente pôs como expectativa de fé. Então não é que eu tinha muita fé, eu continuo com fé até hoje. Mas naquele momento, de fato, você tinha mais fé que eu. E ela tinha fé. Agora eu peguei fé. Borboletas no estômago, né? As borboletas. As borboletas. Ah, se as borboletas falassem. Você me permite, Fonseca, para a gente começar a falar sobre borboletas no estômago? Deixa eu perguntar, vocês não conheciam esse termo? Antes de olhar na revista, antes do termos o livreto da CONAC, não é um termo muito usado. É verdade.
Bom, E o pessoal que está assistindo aí também não conhecia? A gente usa mais a expressão frio, né? Frio na barriga, né? Frio na Aham. barriga. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma equivalência aí. Meu marido fez uma pesquisa científica, Não. porque é um termo que a gente usa, até porque nós sintomatizamos isso, esse momento da expectativa, da surpresa, da ansiedade, né? De se conhecer alguém, de se apaixonar por alguém, mas cientificamente existe, né? Essa comprovação do porquê que acontece isso. E meu marido foi pegar essa pesquisa científica Deste fato deste físico. fato físico. Então, não é só uma expressão para colocar num momento assim de expectativa, mas realmente a ciência explica o caso. Então vamos lá, uma pequena definição aqui. Frio na barriga, borboletas no estômago. Quando o nosso estado de ansiedade, nervosismo, sensação agradável, de repente aumenta a sensação que é difícil de descrever. Mas não é à toa que está sempre relacionado ao estômago. Isso tem explicação científica. Por que sentimos borboleta no estômago? Esse órgão, também conhecido como segundo cérebro, tem nada menos do que 100 milhões de neurônios. O estômago tem 100 milhões de neurônios. A gente acha que é só o cérebro, né? Mas no estômago há uma concentração grande de neurológico. Eu achei uma quantidade exagerada de neurônios, mas eu estou dando um crédito aqui para o autor desse artigo. Né? Ok? Isso não é pesquisa minha, eu roubei essa pesquisa aqui. 100 milhões de neurônios, meu Deus do céu, é muita coisa. Quando a reação do cérebro passa pelo estômago, ocorre a sensação de frio na barriga, ou formigamento, ou então algo que não dá para a gente descrever. Os momentos mais comuns em que essa sensação ocorre, geralmente estão associados a situações que produzem certo nervosismo misturado com emoção e entusiasmo, como o primeiro encontro com quem você gosta. De onde vêm as borboletas? Essa vibração interior que percorre, ou que percebemos na área do estômago, está ligada às emoções e pensamentos que temos. Ocorre da mesma forma que o mecanismo de defesa atua contra uma possível ameaça, percebida pelo nosso cérebro. Interessante? Então, tanto é para defesa, né, no caso. Interessante, né? Então, quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa, naturalmente há um dispositivo no cérebro que libera essa mesma sensação. É algo parecido com um quadro de ansiedade. Exatamente, mas... Mas aí uma ansiedade do bem, uma ansiedade do bem. Do amor. Mas quando, em dois momentos, você pode ser no momento de defesa, você toma um susto, você percebe, por exemplo, o cachorro vai avançar, automaticamente, resumindo praticamente isso que ele está dizendo, é que esse sangue, que deveria estar no estômago, fazendo a digestão natural, de qualquer horário do dia, eles migram para os músculos. E esses músculos recebem esse sangue e ficam em posição de defesa, no caso, se tiver um ataque, mas no caso do... em posição de alerta. De alerta, né? De alerta. De continência. Então... Os entendidos que entendam também. Pois é. Então, pela expectativa. Então, pela surpresa, pela expectativa e por essa ansiedade. Então, vamos lá. Os níveis de adrenalina e cortisol aumentam e os músculos ficam tensos. Esses sintomas podem vir ou não acompanhados de aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, maior frequência respiratória. Meu Deus, que definição, né? E é mesmo. Quando é no romance, isso aqui é muito forte. Né? Tá pegando em cheio. A gente fica na expectativa do vai ligar, vai telefonar, o telefone vai tocar. Aí tocou, né? Aí toda essa sensação a gente... Porque está naquela expectativa. O frio na barriga servia como um alerta natural do corpo. Né? Nós temos o sistema nervoso autônomo que
independente da nossa vontade, ele dispara. Sim. Né? Ele é sistema Ele é nervoso involuntário, na verdade. autônomo. Né? Ele é involuntário. Nós não conseguimos dominar, né? Por conta. Quando dá aquela sensação no estômago, o hormônio da adrenalina que está presente nessa hora, mexendo com os movimentos peristáticos do estômago, dando aquela sensação de rebuliço. Então, antes da gente prosseguir, aí vai uma frase. Aí, no caso, a frase da pessoa apaixonada, né? Não tem essa sensação melhor do que sentir borboletas no estômago, friozinho na barriga, euforia e felicidade repentina. Então, cientificamente é provado que essa sensação existe. E ela é startada no momento de uma expectativa, né? E aí eu conheço alguém, aí eu tenho uma expectativa, e isso faz com que sintomatize todo esse processo no meu organismo. Interessante, viu? Pessoal que está acompanhando a live, né? Eu, pastor, ela veio fazer uma campanha na minha cidade, ficou uma semana, não foi? 2. 2 semanas, né? Ela, aquela jovem de uma igreja muito ativa de São Paulo, aquela igreja que depois virou Renascer em Cristo, mas já era uma igreja toda, assim, de contracultura, bem diferente da quadrangular, né? E ela veio para a quadrangular corrente das 7 orações, né? Uma maravilha. Aí nós estávamos... Na Capela da Prece. Na Capela da Prece Poderosa, para ser quadrangular da gema mesmo, né? Aí nós estávamos, até então, não imaginava que pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Ela era uma garota muito bacana que veio passar 2 semanas em missão. Como tantas pessoas que vinham lá, vinham, né? Que vinham lá. Aí nós estávamos atravessando a rua e ela estava de salto alto e por algum motivo ela teve um desequilíbrio. Assim, e quem apoiou? E eu fui obrigado a segurar o braço dela. Entendeu? Teve um contato. Veja bem, até aí não havia acontecido nada. Mas aquele contato aconteceu. Não havíamos nem nos percebido. A borboleta ela foi manifestando. Que antigamente essa palavra ela foi deteriorada, principalmente na Bahia. Essa palavra foi deteriorada, se chama tchan. Como? Entendeu? Tchan, tchan. Tchan. Deu um tchan. Sim, sim. Aí o tchan da Bahia é outro agora. O tchan da Bahia já é muito violento, né? É mais forte. Tanto que aí tem que segurar. É mais forte. Então, aconteceu aquele tchan. Aconteceu aquele tchan diferente. Meu Deus do céu. Aí teve todo um processo de relutância e tal, da parte dela também. E é interessante que nós, assim, de uma maneira adulta, nós conversamos assim. Eu disse para ela, você está percebendo o que está acontecendo? Ela falou, eu estou também, mas eu não vim aqui para isso. Eu falei, nem eu fiquei interessado nisso. Mas nós identificamos que tinha um tchan, que na verdade já eram borboletinhas que já estavam circulando, entendeu? Isso aonde? Na capital de São Paulo? Em São Paulo? Estava no interior. Eu vim visitar, fazer uma campanha na cidade dele. Que era? Que cidade é? Jaboticabal. Na época, Jaboticabal. É próximo aqui, 28 quilômetros daqui. Fonseca, tem aí namorados, né, que estão nos assistindo, noivos que estão nos assistindo. Existem muitas confirmações que Deus pode confirmar, mas é necessário acontecer essa vamos dizer assim, essa atração, essa emoção. Meu Deus, como é que vai iniciar um relacionamento com zero de atração, com zero de emoção? Com zero de interesse, né? E sem pontos de convergência, não tem como, né? Pode ser que evolua. Tem que ter alguma coisa para chamar atenção, né? Despertar. Claro, pode ser que evolua. Mas é necessário, evidentemente que não é só isso, né? Mas isso é um sinal muito importante. É porque depois nós começamos, na verdade, foi os propósitos. A atração começou por causa dos propósitos de vida ministeriais. Interessante, né? Que nós começamos a conversar muito e não havia interesse de paquera, nada. E a convergência
no ponto de vista do que queríamos para a vida, era muito clara, assim, muito idêntica, né? Então, nossa proximidade se deu em virtude dos propósitos. Aí depois, como ele falou, de repente percebemos que alguma coisa a mais estava acontecendo, mas nós ainda não tínhamos tido essa percepção. E nesse toque, né, que foi assim, no braço, segurou o braço. Não é que eu estava caindo, não. Eu fui para atravessar a rua, aí eu conversando, e o carro veio e você me puxou. Quando você me puxou... Então foi mais Aleluia, bonito ainda. Esse carro foi uma Então ele bênção. Como é? salvou. A história é mais bonita ainda, salvou a senhora da morte. Pois é. E aí ele puxou assim, quando puxou, passou uma energia, uma coisa elétrica assim, falei, o que está acontecendo aqui? E aí nós atravessamos para ir ao banco. E chegou no banco, eu fiquei olhando na cara dele assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não estava entendendo, porque justamente o propósito não era de namoro, né? Eu não fui para isso. E ficou assim, aí pronto, né? Depois desse primeiro momento, aí começou a chamar atenção. Houveram mais momentos. Aí, assim, outras coisas que foram chamando atenção. Aí eu vi que ele tinha um bigode que eu gostava. Aí eu vi que ele tinha um dentinho que eu gostava também, né? E assim foi acontecendo. Aí fomos nos observando. A Lívia, que é coordenadora lá de Itabuna, está dizendo que a química aconteceu na puxada. Pois é. Muito bom. Foi assim. Agora, E aí nós fomos... É interessante isso, e eu quero perguntar para vocês o seguinte: essa emoção, esse sentimento, ele é só para o momento inicial de namoro ou ele perdura para o casamento? Mas eu acho que seria necessário. interessante. Antes de responder essa, eu queria fazer uma outra, que eu acho que aí a gente vai evoluir no assunto das borboletas. Uhum. Vocês falaram aí, a senhora deixou claro, e depois o pastor Daniel reforçou, que a sua ida lá para Jaboticabal foi para um trabalho missionário e que na intenção, né, não havia uma intenção de um relacionamento, apesar que quando aconteceu a puxada, como diz a Lívia lá de Itabuna, né, começou a acontecer algo químico dentro de vocês. A gente ouve, às vezes, muitos jovens dentro da igreja dizerem assim: eu não sinto nada por fulano, eu não sinto nada por fulana, porque é uma pessoa legal. A Flávia está dizendo, isso é que eu chamo de pegada, viu? Olha, essa live vai ficar marcada por causa da pegada, não é não? Eu vou Mas ver, o assunto eu vou ter que ver o título, talvez eu mude de borboletas no estômago para... Não, mas nós vamos chegar nas outras pegadas, vamos dar sequência aí. Então, olha só, aí a gente vê muitos jovens, às vezes, falando assim que, por não sentir de início, né, essas manifestações aí quase que sobrenaturais das borboletas, descarta, às vezes, um relacionamento com alguém que tem o mesmo propósito, tem a mesma convergência, tem as mesmas afinidades, tem alguns que até dizem... eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Quadrangular do Vale das Pedrinhas, que está chegando, pastor Daidson e pastora Ivanildes, né, que está chegando agora. Só algumas pessoas aqui, os coordenadores lá da Boca do Rio, pastor Eliseu e pastora Patrícia, pastor Júnior, Armando e pastora Janice. Enfim, o pessoal, pastor Edson, lá de Santo Antônio de Jesus, já do lado da ilha. E a esposa, a pastora... Esqueci o nome dela. Esqueci agora. Lembra? Alguém lembra aí, viu? Meu pessoal de tecnologia, lembra aí. Viu? Pastor, ele agora, ó. Pastor Edson e pastora Miriam. Isso. Pronto. Miriam. Sim. Então, muitos jovens dizem assim, né? Porque não sentiu de início essa coisa das borboletas, às vezes descarta um relacionamento. Pode as borboletas acontecerem pós, né, um início de namoro? É aconselhável começar um namoro sem esse sentimento das borboletas? É pré-requisito essas borboletas para começar um relacionamento? Ou não precisa? Não, e eu acho até melhor que não comece com elas. Né? Eu até acho melhor.
o que a gente aconselha, que você se aproxime da pessoa e conheça a pessoa. Se torne até amigos, para ver os pontos em comum que se tem. É interessante que convergem. Essa questão de amigos, porque muita gente vai assim, eu não vou namorar com ele não, porque ele é meu amigo. Eu tenho medo de não dar certo e perder a amizade. Aí vai namorar com o inimigo. Pois é. Eu ia falar isso, aí vai querer um inimigo. Mas quando tem um propósito de Deus, nenhuma coisa cabe nem a outra. Ou namora e casa, ou a amizade continua, porque se manter o respeito, se manter a posição correta, você não vai estar violando nada. Não tem constrangimento nenhum. O namoro, exatamente, o namoro é para isso. Eu vou namorar para ver se é realmente essa pessoa. Claro que não vou sair namorando, né? Por isso que eu aconselho que se conheça, que se aproximem, nada contra tomar um lanche junto, tomar um sorvete junto, conversar bastante. Nesse momento de conhecer e ver as afinidades, é muito importante conversar. Para entender a outra pessoa, o que a pessoa pensa da vida, o que deseja da vida, e ali eu vou ver se eu tenho uma identidade ou não com ela. Né? Então, agora, eu vou contar rapidinho um caso de um rapaz da nossa igreja, não sei nem se ele não entrou na live, mas não tem problema nenhum. Ele esperou 10 anos uma moça. Ele tinha certeza que amava e a queria muito. Ela foi noiva de um outro, aí ela desmanchou desse outro, e namorou um outro, né? Que na verdade esse outro foi um processo assim, que deu um chega para lá nele, porque ele já estava investindo nela, nesse relacionamento para conquistar, e o amigo entrou no meio, né? Então ele mandava a flor pelo amigo. Ela leva lá para ali, o amigo chegava com a flor, dizendo que era dele a flor, entendeu? E no fim o amigo começou a namorar com ela. Ele, coitadinho, sofreu. Mas ele tinha convicção do que queriam, eles eram amigos, se tornaram amigos, eram amigos. Era um pouquinho. Mas imagina um jovem que era do grupo de adolescentes, foi para o grupo de jovens, virou um jovem adulto, tá? Sozinho. Outra coisa, bem apessoado, muito bonito, de origem italiana. Muito bonito. Tá? Os de origem dois, italiana, muito bonitos. E um caráter maravilhoso. Imagina alguém que era uma bênção. Um menino que era uma bênção. Que é uma bênção. Ele é uma bênção. Faz parte hoje do conselho, do conselho diretor local. 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, ela olhou para ele e viu que realmente era ele. Não, podia ter visto antes, né? Demorou bastante. Mas por isso que eu digo, não pode... essa coisa da borboleta no sol é muito relativo, porque às vezes é só uma coisa passageira, emocional, e de paixão, de interesse carnal também. Então não é bom começar nunca com a borboleta, é bom começar se conhecendo, conversando, se aproximando, se identificando, para então deixar esse amor nascer. Então esse sentimento de atração pode acontecer depois. Pode. Principalmente quando Deus tem um propósito para esse relacionamento, eu digo que ele até nasce depois. Mas se ele não acontecer, é melhor não avançar para as outras fases, correto? Claro. Eu concordo. Claro. E aí vai entrar num noivado e chegar num casamento onde não existe química, nem atração física e, consequentemente, vai desencadear uma vida sexual péssima ou talvez uma ausência de vida sexual. Uma infelicidade. Porque ninguém fica com ninguém por dó, porque, sabe, o sentimento, ele vem, ele chega, quando é para acontecer. Agora, se não chegar... A grande verdade, nós estamos falando aqui para crentes, para gente que tem como princípio os princípios de Deus, né? O Senhor Deus sempre nos orienta, né? Quando nós estamos realmente no temor do Senhor, Ele sempre orienta. E na sinceridade, né? E eu tenho visto Deus fazer milagres, né? O Senhor, meu pai, baiano... Mas deixa eu falar, esse rapaz que eu estou falando está casado, muito bem casado, e são muito felizes, muito felizes. E é um casamento extremamente equilibrado, né? Extremamente equilibrado. Então, mas eles ficaram amigos 10 anos. Bom, então vamos lá falar um pouquinho da minha família, né? O senhor, meu pai, se converteu nos anos 20 em Campo Formoso, na Bahia, tá? E
A primeira esposa dele era muito crente, mas ela teve várias gravidezes, que ela abortou, que não foi bem sucedido, perdeu o filho natimorto, e ela faleceu jovem ainda, sabe? E a senhora, minha mãe, era sobrinha dela e olhava as duas crianças dela, porque ela não tinha muita condição de olhar as crianças. E ela faleceu e meu pai ficou viúvo. E meu pai tentou se relacionar com algumas pessoas, mas a minha irmã mais velha não aceitava. É que ele tinha uma filha de 10 e outro de 4, quando a esposa faleceu. Ela não aceitava. Não aceitava. Ela dizia assim, meu pai tem que casar com a Anália, que era a prima dela. Que era jovem ainda. Não era de sangue dele, tinha 18 anos. E isso passou-se 2 anos, e aquela indefinição, ela só aceitava se fosse a Anália. E minha mãe se casou com meu pai, sem amar meu pai, por causa da prima, que era filha do viúvo. Entendeu? Essa minha irmã, pastora Fidelcília de Oliveira Clarinda. Olha que coisa linda. Minha mãe casou-se sem amar meu pai, mas veja o que é o plano e o projeto de Deus. Ela passou a amar meu pai. Meu pai conquistou o coração dela. E foram 11 filhos. Então, a vida sexual bem intensa, né? Então... Bem abençoada. Bem abençoada. Mas, sabe, a mão do Senhor, sabe, a mão de Deus. Então, nunca brigaram. Nós que somos o Senhor, nós temos o Senhor para confirmar e para abençoar. Eu creio, inclusive, aquele relacionamento, já a gente vai falar, por que as borboletas voam, né? E vão embora. Mas nós estamos a pergunta dela é nesse caminho, viu? Por isso que eu quis encaixar logo a pergunta. Isso. Exatamente. Nós cremos em restauração. Por que estamos aqui com a Coordenadoria de Casais Nacional? Por que vocês estão aqui com a Coordenadoria Estadual? Porque nós cremos. Família é um projeto de Deus. E nós cremos em restauração. Entendemos também que existe, eu chamo de fator Satanás. Né? É uma expressão minha. Fator Satanás. Existe um fator Satanás. E qual que é o trabalho do fator Satanás? É destruir o casamento. É destruir a base que é a família. Porque destruindo o casamento, desgringola tudo, desgringola filhos. E o reino das trevas, ele é fortalecido e aumentado. Então nós cremos que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do Satanás. Nós cremos na restauração. Nós cremos que Deus faz novas todas as coisas. Exatamente. Amém? E que ele pode devolver esse brilho. Né? Aliás, esse brilho, a manutenção dele, né, meu bem? Então é a pergunta dela. Como que voam essas borboletas, né? Pergunta de novo para o pessoal ouvir. Podem voar? Pode ir embora? É isso que eu Exatamente, elas podem sim. Porque assim como um dia, e nessa apostila que nós trabalhamos, nesse manual de ferramentas, eu começo, se puder ler um pedacinho, pode ler um pedacinho aqui no começo? Vamos ler? Quer que eu leia? Nós estamos começando assim. Vamos nos lembrar, dentre tantas pessoas que você conheceu, que apenas uma delas te encantou a tal ponto que você a elegeu para ser o amor da sua vida? Ou seja, a vida, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, mas nós elegemos uma para estar ao nosso lado, para estar conosco e compartilhar a nossa vida, né? Foi muito encantamento nessa escolha, né? E paixão transbordante. Olhares profundos, respiração ofegante, bochechas ruborizadas, palpitações, borboletas no estômago. E pus 3 pontinhos, né? O coração sempre bateu dentro do peito, mas nunca foi tão perceptível quanto nesse momento. O coração não parou de bater. Mas quando todo esse processo iniciou, aí a gente percebe até que tem um coração batendo lá dentro, né? Percebe. Mas nunca foi tão perceptível quanto neste momento. Iniciou-se a era dos muitos sonhos, desejos, ansiedades e excitação. Passou a contar os minutos para se reencontrar.
Muita preocupação com o visual para se fazer impressionar. Com certeza isso é o amor. Então é um processo, né, que desencadeia tudo isso, mas que gera o amor. Que gera o amor. E quando é que isso acaba? Acaba porque o amor não foi cultivado. Então, é um processo. Você quer falar um pouquinho sobre o que pode estragar tudo isso? Tem muitos itens, Tem muitos né? itens. Mas a falta de cuidado mesmo desse sentimento que um dia nasceu, que transbordou, que trouxe toda essa sensação, e a falta de cuidado dele. E isso é um constante cuidado, não é de um tempo, não é de um início de namoro ou início de casamento, mas isso é para uma vida inteira, até que a morte nos separe. Falamos sobre a importância do cuidado no relacionamento no quinta-feira, no nosso no culto de casais. local daqui, né? Foi, em comemoração dos Sim. namorados. Né, pastora? Porque se não houver cuidado, pastores, o casamento ele não se sustenta, né? A gente vê que tem muitas pessoas reclamando, cônjuges reclamando por falta disso, que um não cuida do outro. E aí é como o bebê que nasce, né? Quando o neném nasce, se ele não tiver o cuidado da mãe, aliás, já começa já com a equipe médica, né? Pegando, limpando, cortando cordão umbilical, todo aquele processo, né? Para depois entregar a mãe, aí a mãe continua. E aquele bebezinho, aquele nenenzinho tão indefeso, ele consegue se tornar um homem, ou no caso... Dependente, totalmente dependente. Isso. Mas tem casamentos que estão acabando por falta de cuidado, um esquecendo do outro, tá tratando o outro como se fosse nada, como se fosse um lixo. E isso não funciona. Caiu um pouco o volume. Caiu um pouco. O volume caiu um pouco. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Tá bom, vocês aí tá normal? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu mexer aqui, vamos ver. Parece que caiu sozinho. Vamos ver. Ótimo. Ó. Vamos ver. Parece que tá... Bom. Tá legal. Tá ótimo. Tá ok. Vai até na metade, voltando. vamos ver. Ele está voltando. Não sei o que está acontecendo aqui, que ele está voltando. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Acho que a internet delas. Bom, vamos lá. Vamos pontuar. Então, a questão do cuidado. Falamos aí de um bebê totalmente dependente. O casamento, ele depende do amor. Assim como o bebê depende dos cuidados para sobreviver e crescer, o casamento depende do amor para também permanecer vivo e continuar crescendo. Como nós debatemos na última live, muito produtiva, né? Que o amor é uma escolha. Exatamente. Muito bem colocado pelo pastor Fonseca e pela pastora Marília. O amor é uma escolha. Uma decisão. Escolha e decisão, né? É uma decisão. Escolha e decisão. Elas caminham juntas. Né? Então, algumas coisas que, se não tomarmos o cuidado de cultivar e de tratar, eles poderão ser totalmente prejudiciais e realmente essas borboletas vão embora. Agora, tem muita gente que acha que a borboleta já foi, e não foi. Só falta retomar onde parou. Amém? Amém. Então vamos lá. Quando não se gasta tempo com o cônjuge. Lembrando... Cuidado está aí. Oi. Vamos ouvir você. Lembrando que quando não se gasta o tempo com o cônjuge. Lembrando que esse tempo precisa ser de qualidade, né? Porque hoje a gente tem visto, com a pandemia, muitas pessoas tendo o tempo dentro da casa, mas ao invés de trazer borboletas, está trazendo cobras e lagartos, né? Porque está tendo muito conflito. Então precisa ser um tempo de qualidade onde o casal consiga se nutrir, né? Se encaixar. Não é simplesmente estar junto, né? Estar junto, só estar ao lado, estar junto não significa estar com. É diferente. Isso. Eu posso estar no mesmo ambiente com a pessoa, mas não estou junto. Então, uma coisa é estar perto, estar ali ao lado, mas outra coisa é estar realmente com a pessoa. É aquele tempo voltado especificamente para a pessoa. Né? Esse é o tempo de qualidade que nós falamos. Aí entra a questão de dar atenção, né? Se voltar única, exclusivamente para a pessoa.
Então, porque essa pessoa está junto, mas está lá no celular, está dentro da casa, está no mesmo ambiente, tá no mesmo sofá, mas não estão juntos. Cada um está no seu mundo, no seu interesse, mas não está... Está do lado, mas não está junto com a pessoa. A tragédia, né? O marido está no quarto, a esposa está lá na lida já da cozinha, e ele manda um WhatsApp. Feliz aniversário. Meu Deus. Aí é a tragédia. Aí é a tragédia. Isso está acontecendo, infelizmente. A gente sabe que sim. Infelizmente, uma tragédia. Parece então absurdo. É tempo de qualidade, é tempo com dedicação. Estou dedicando atenção, dedicação. Estou dando atenção, estou ouvindo o que a pessoa está falando, também eu falo, e estou junto. Aí, se for para o carinho, concentrado nesse carinho que está se fazendo, enfim, está voltado para aquela pessoa. Aí entra aquela frase de liderança, de coach, né? Tudo aquilo que você foca, cresce, né? Então, se tiver atenção, o foco, consequentemente, vai crescer, vai desenvolver aí algo de positivo nesse relacionamento, que no caso, o que a gente está almejando aí são as borboletas, esse sentimento de paixão, né? Do resgate da paixão inicial, correto? Deixa eu a gente está com dificuldade no áudio aqui. Opa, só um minuto. Eita, agora até derrubei Estamos aqui. com dificuldade no áudio. O pessoal em casa está Vamos ver o que gente aí, pessoal. Agora melhorou. Vamos lá. Agora melhorou. Vamos ver aqui, pastor. Acho que o pessoal está Só um minutinho. Enquanto isso, quero mandar um abraço para a Adilaine, lá de Brasília, a pastora Cidinha, a Maria, o Aildo, lá da igreja do pastor Neilton e da pastora Sandra. Um abraço para o pessoal de Camaçari. Enfim, Deus abençoe. Irmã Márcia, Japa, o Daniel, a Flávia, a Edileuza, um monte de gente chegando aqui, né, na nossa live. Deus abençoe a todos e vai avisando aos outros aí, porque o assunto hoje é para todos os grupos, a Dani Fazione, a Gilmara Batista, a pastora Marli e pastor Luiz, coordenadores da nossa região, a Sila Portela dizendo, é isso aí, minha pastora, a Adilane de Brasília. Eu creio que os casais podem rever esse amor. Enfim, tem muita mensagem bacana. Vocês já ajeitaram o áudio? Pronto, pode voltar. Melhorou. Melhorou. Agora estamos ouvindo bem. É interessante, né, que nas juras de amor, quando é celebrado o casamento, né, fulano, você recebe a fulana como tua legítima esposa para tê-la e conservá-la. Aí começa na alegria e na tristeza. Na saúde ou na doença? Na abundância ou na necessidade? Em toda e qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Olha, essa é uma frase pronta que nós, como ministros, falamos as juras de amor para o casal. E depois aí, responsivamente, fulano, você recebe a cicrana como tua legítima esposa para ter e conservá-la? Ou Fonseca, eu já fiz. Sabe olhar meu registro de casamentos? Mas eu acredito que eu já fiz uns, sei lá, talvez uns 250 casamentos. Cerimonializei, né? Ou mais. Precisava ver, curiosidade, vou dar uma olhada lá no registro de casamentos, né? Eu nunca vi uma pessoa lá na hora das juras dizer que não. Graças a Deus, viu? Porque o não numa cerimônia deve ser uma experiência tensa. Tanto para... Nunca aconteceu o nubente dizer que não. Mas é interessante, né? A pessoa ela afirma, está lá o cerimonial, familiares, padrinhos, amigos, etc. O evento, a festa. E aí a gente percebe, às vezes com pouco tempo, que aquilo não foi verdadeiro. Não foi verdadeiro. Foi para cumprir um cerimonial. Né? E aí o que aconteceu? As borboletas voaram, foram embora. Mas por causa dos itens que nós estamos vendo aqui, né? Vamos lá, ó. Quando não se preocupa com o prazer do cônjuge. Estamos aqui falando diretamente de intimidade. Estamos falando de sexo com X, não com Q.
QI. Quando não se preocupa com o prazer do cônjuge. Pastor, discorre para nós esse jogo. Esse jogo é bom, né? É. Esse jogo é bom. Às vezes, por causa de muita formalidade e uma cultura e também de uma educação muito rígida, não se pensa nesse aspecto da intimidade, do prazer mútuo, né? Mas isso aí, biblicamente, ela temos respaldo. Nos dá totalmente a força para desfrutarmos disso, né? E ambos terem esse prazer. Então, eu considero, quando é só uma parte que tem o prazer e não pensa na outra, é o egoísmo estado extremo. Então, tem muito casal que acaba se desgastando muito, porque esse momento que deveria ser maravilhoso, que complementa o relacionamento, que traz uma harmonia completa, né, de ser uma só carne, a pessoa, em virtude do que passa por ser uma coisa negativa, ela não quer se dispor àquilo. E ela vai se afastando do sexo, da relação sexual, desse prazer. Por quê? Porque uma parte é muito egoísta. Então, Pois não, Fonseca. E temos o aspecto de que a mulher, ela precisa, de fato, ter muito mais tempo gasto com ela, com o carinho para ela, com a atenção para ela, para que ela possa ter esse despertamento e seu corpo se preparar para esse momento. Né? O homem é menor, o tempo menor, e para que não seja traumático, para que não seja doloroso, para que não seja dificultoso. E quando o corpo já está pronto para esse momento do ápice sexual, isso é prazer para ambos. Então, o fato de não ter essa preocupação com o prazer do parceiro, da parceira, no caso, é lamentável, porque está jogando o casamento no lixo. Porque o casamento também, um dos pilares era a vida sexual. É uma necessidade, porque ajuda em muito, tanto a comunhão do casal, quanto também o relaxamento, né? Porque é o parque de diversão do pobre, né? É o parque de diversão do pobre. Onde tem as maiores emoções. Essa frase saiu aqui agora. Viu? Que montanha-russa o quê, né? Não foi fabricada, não. Que montanha-russa o quê, não é? Então, é por aí. Então, se a pessoa não tiver... Essa foi boa. Alegria do pobre. Alegria do pobre. Mas, eu acho que todo mundo está rindo. Isso é muito perfeito. Porque o rico também tem suas alegrias, mas... né? Enfim. Mas é uma necessidade de que ambos desfrutem isso. Então, se não tiver todo esse momento... O casamento não sobrevive, não, porque fica muito enfadonho, fica muito difícil. E se tem uma coisa que trava um homem, por exemplo, é não ter a sua esposa como parceira sexual. É muito complicado isso, né? E a mulher, por outro lado, também precisa com certeza, né? Porque Deus criou o corpo de ambos com essa necessidade. Então, saber desfrutar. Então, quando não se tem a preocupação do prazer do companheiro, da companheira, aí é uma tristeza, porque vai ser um casamento extremamente travado e de muitas brigas, porque a cama que está ruim vai refletir na mesa, vai refletir no dia de trabalho, vai refletir no lazer em qualquer hora. Bem-aventurado o leito sem pecado. Está escrito lá em Hebreus, né? A gente sempre imagina, sim, que está vendo lá uma relação extra, uma relação paralela quando a gente lê esse versículo. Mas nós podemos ter outros pecados no leito, que é essa falta de atenção, de cuidado com a mulher, de preparar a mulher para o ato sexual. A pessoa pode estar pecando, o cara é um egoísta, o cara é um bruto.
Entendeu? Chega assim praticamente invadindo, machão, sabe? E às vezes até falando em nome de Jesus. Que tragédia. A mulher precisa ser tratada, precisa ser amada, cuidada. Pode falar, Fonseca. Não, é porque Você quis as falar. nossas duas últimas lives a gente abordou muito essa questão sexual. Inclusive, a gente fez citações bíblicas mostrando que como Deus se preocupa com isso, né? Começa lá desde o Gênesis, quando ele manda frutificar e multiplicar. Em outras palavras, ele manda Adão e Eva fazerem sexo, né? Com certeza. Aí a gente vai para Coríntios. De outra forma. Aí a gente Se ele quisesse que nascesse da árvore, ia fazer uma árvore de filhinhos, não é? Aí... Não, ele mandou mandar brasa. Então, se trouxéssemos uma outra tradução da Bíblia desse capítulo 1 aí, onde Deus manda fazer isso, Deus estaria dizendo, Adão e Eva, façam sexo, né? E aí Exatamente. Crescemos e multiplicai-vos, né? Aí a gente vai para Corinto e a gente vê como Deus, ele dignifica o papel da mulher, e Paulo coloca a questão do prazer, do orgasmo, como não sendo algo exclusivo do homem, mas a mulher também deveria sentir. Quando ele diz, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido... Mas ele também fala que o marido também não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a mulher, e fala sobre a questão de pagar o outro o que é devido. Ele não está falando ali da fatura do cartão de crédito, ele está falando da satisfação sexual que ambos devem sentir. E aí a gente também faz uma viagem, eu fiz uma citação, quando a gente bateu esse papo, a gente conversou sobre isso com os nossos coordenadores regionais de casais aqui da região de São Cristóvão, o pastor Luiz e a pastora Marli, e aí eu fiz uma citação lá de Deuteronômio, quando Deus, de uma forma cuidadosa, quem casava fazia com que o jovem que se casasse não fosse para a guerra, para durante um ano ele propiciar alegria para a esposa. Não era contando piada, nem fazendo palhaçada, mas a alegria aqui fala no sentido de cumprir o seu papel sexual durante um ano. E aí a gente pincelou cantares que aí dispensa qualquer comentário. E é mas eu poderia... Na sexualidade. Ô, Fonseca, eu poderia pegar um gancho aí Quando a gente fala de cantares, né? A gente está falando efetivamente do romance do amor físico. Estamos falando de borboleta mesmo, no estômago, no intestino, no coração. Né? Aí, na linguagem de hoje, Cantares 1, de 2 a 4. Que os seus lábios me cubram de beijos. Isso. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você. Ela está apaixonada aqui. Está apaixonada. Vamos depressa. Seja o meu rei. E é uma mulher que tem iniciativa, né? Porque a gente vê algumas quebras de tabu, né? Porque, tipo, a senhora falou aí sobre a questão ser bíblica, a questão do sexo, mas na religiosidade, o sexo, durante muito tempo, foi colocado na prateleira do algo sujo, do algo pecaminoso, do algo diabólico, mesmo sendo algo dentro do casamento, né? E a gente vê que, na realidade, foram fardos que os homens quiseram cunhar, forjar, para demonstrar uma falsa religiosidade, onde Deus não colocou peso nenhum, muito pelo contrário. É verdade. Exatamente. Aí ela conclui assim, leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei, leve-me para o seu quarto. Aí, na versão NVI, o versículo 2, se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos, é Bíblia. Para os legalistas de plantão, é Bíblia, né? Aí Cantares 1,13, na NVI. O meu amado tem cheiro de mirra, quando descansa sobre os meus seios. Aí eu estava lendo comentários que a mulher, daqueles tempos bíblicos, ela colocava um saquetelzinho de mirra aqui, ó, no seio.
E aí o texto fala assim, o meu amado tem cheiro de mirra, ou seja, Porque ele... deitou e rolou na bênção que Deus preparou. E ficou com cheiro de mirra. Amém, maravilhoso. Agora o noivo. Pode falar. Não, vai lá, continue. Depois eu falo. O noivo. Cantares de Salomão, 6, do 10 ao 12, na NVI. Quem é essa que parece o nascer do dia? Meu Deus, que paixão, hein? Que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses dois astros, e luminosa como o céu cheio de estrelas. Tem gente glorificando aí na live. Na hora que a gente entrou no assunto de sexo, é tanta glorificação. Antes estava Mas deixa para arrebatar mais tarde. Vai arrebatar depois da live. Mas essa linguagem... que botou glória com palminha e tudo mais. Daqui a pouco o pastor Eliseu vai se manifestar isso. Viu? É um pessoal que gosta muito desse assunto. Mas essa linguagem aqui poética, maravilhosa, né? Isso aqui é o cara apaixonado mesmo, sabe? Aí é borboleta sobrando. Como é gostoso se apaixonar e estar apaixonado. E a gente vê que existe um diálogo de amor, de paixão, de elogio recíproco. E ambos se observam do fio de cabelo à planta dos pés, né? Ou seja, é algo muito diferente de alguns níveis de sexo que até hoje a gente encontra dentro da igreja. Então, a gente sabe que existem religiosos que tomam até banho vestido, porque se Jesus vier, ele não quer subir nu arrebatado. Tem gente Meu Deus do céu. Em pleno século XXI, a gente tem casos, certa feita, um amigo meu me falou, e não foi piadinha, que uma irmã falou que não se sentia bem se relacionando com o marido porque se lembrava que existia um anjo de Deus ali dentro do quarto. Então, tem mulheres que... Sodom. E o Pai, Filho e Espírito Santo que está aqui dentro. Pois é. Tem anjo em volta do quarto. O Pai, Filho e Espírito Santo está aqui dentro. Imagina. E aí? Então. Quero dar um testemunho aqui. Como eu disse em live anterior aí, eu fui do movimento hippie, né? Não parece, mas eu tenho 64 anos. E na minha adolescência, eu fui do movimento hippie tão latente aí em Salvador. Eu lembro que os meus amigos hippies, o sonho de todo mundo era ir para a Bahia. Eu acho que na região para Arembepe, para Itaparica. Arembepe, Itaparica, era o sonho dos meus amigos, né? Eu era hippie, mas não era tanto assim não, porque eu trabalhava e tinha responsabilidade. Você era um hippie capitalista. Na misericórdia de Deus, porque eu que sustentava a casa e por amor da minha mãe é que eu trabalhava mesmo. Deus é compaixão e misericórdia, né? Mas eu tive uma vida assim, durante o período da minha vida, dentro da trilogia. Só um pouquinho, daqui a 2 minutos, estou avisando a todo mundo, vai cair a conexão, então, e a gente vai cair, nós continuamos nessa história. Mas pode continuar, ainda temos 1 minuto e 40 e poucos segundos. Então, eu vivi essa trilogia, sexo, drogas e rock and roll, de uma forma latente durante 8 anos. Então eu tive, assim, muitas experiências das quais eu não me orgulho, não. Entendeu? Na verdade, o Senhor Deus teve muita compaixão e me resgatou com um braço forte. Né? E aquele menino de vida desregrada teve uma experiência maravilhosa com Deus, foram feitas novas todas as coisas, né? E eu venho para Cristo e fico 4 anos e 8 meses sem namorar. Sem namorar, 4 anos e 8 meses. Sai de uma vida completamente livre de regras. Livre. Né? E vem para uma experiência de autodomínio, Exato. E não que foi algo pesado, não. A graça estava no meu coração e eu vivi 4 anos intensos de experiências com Deus e muito feliz. Vamos lembrar que eu tinha 21 anos de idade. Eu era um menino quando vim para o Senhor, né? E fiquei 4 anos e 8 meses sem namorar. E somente orando a Deus aliás, no princípio eu nem queria nada, eu queria era crescer no Senhor.
né? Como é lindo quando o jovem se consagra ao Senhor, né? E depois eu conheço a Marisa, já contei em outra live como é que foi, né? E aí aconteceu as borboletas no estômago, foi aquela coisa, né, tremenda e maravilhosa, e o Senhor